Você sabe o que acontece com o nosso corpo quando sofre uma lesão? O Esporte Gerais de hoje vai falar sobre esse tema tão comum no mundo esportivo. Especialistas da área da saúde e os jogadores Luan do Atlético e Judivan do Cruzeiro nos ajudam a entender como tratar e prevenir lesões. E como superar essa fase de recuperação. Roda a vinheta que o Esporte Gerais está começando. Para a prática esportiva, é indispensável que o corpo esteja 100%. E por depender tanto do físico, as lesões são comuns no meio esportivo. Mas antes de aprender a tratá-las, é melhor saber como preveni-las. O fisioterapeuta hoje tem um papel muito importante porque ele, na verdade, é o link da área da saúde dentro do esporte, dentro das modalidades, seja na natação, no judô, no futebol ou no voleibol. Então ele é o profissional que vai junto com o técnico e o preparador físico perceber como que o atleta está se sentindo, se tem alguma queixa específica, e aí ele pode atuar assim de forma precoce. Então o atleta sente um pouquinho de dor, o fisioterapeuta já atua, falando junto com o ortopedista, e aí a gente consegue trabalhar de forma preventiva, que a gente chama de fisioterapia mais precoce. Na prevenção, o fisioterapeuta tem um papel importante, porque a gente faz uma avaliação pré-temporada bem estruturada para a gente avaliar quais são os parâmetros importantes para o atleta melhorar, como mobilidade, força e estabilidade. E aí a gente faz um trabalho em parceria com a preparação física para incluir trabalhos que o atleta pode fazer na rotina de treino para evitar as lesões mais comuns. Então a gente faz um raio-x antecipado do atleta para a gente conseguir ter uma melhor efetividade para a redução das lesões e também para o atleta conseguir praticar a atividade que ele deseja com uma maior segurança, né? Então adequando aí a demanda do esporte com a capacidade que ele tem. Os atacantes Luan do Atlético e Judivan do Cruzeiro sabem bem os desafios de um atleta lesionado. A gente fica triste, mas hoje, graças a Deus, não tenho mais nada. Tive uma sequência muito boa. Eu sou lutador e consigo reverter situações que muitos não acreditavam e poder ajudar a equipe e ao clube a conquistar coisas importantes. Eu vinha numa ascensão muito boa, num momento muito bom da minha carreira, assim, até digo que o melhor momento que eu estava vivendo, estava sendo titular em muitas oportunidades no Cruzeiro, na seleção sub-20, titular absoluto. Eu sabia das Olimpíadas no ano seguinte e por eu estar sendo uma referência ali na seleção, sendo o camisa 9, referência ali no ataque, tinha essa grande expectativa, né? Infelizmente aconteceu a lesão e a gente acaba ficando triste por isso, um momento muito difícil quando vem as lesões, né? Eu tive uma lesão muito grave, mas agora a gente está retomando nossos trabalhos e vai dar tudo certo. A equipe do Esporte Gerais está aqui na clínica do fisioterapeuta Sérgio Noronha e agora a gente vai entender um pouco de como funciona a lesão por dentro do corpo. Sérgio, existe algum tipo de lesão mais comum no esporte? Sim, a gente tem as lesões articulares, as lesões ligamentares e as lesões musculares, cada uma delas pegando a sua estrutura. Como eu disse, lesão muscular, muitas vezes por uma ruptura, um estiramento. As lesões articulares podem acontecer por entorses e, consequentemente, esses entorses podem levar muitas vezes às rupturas dos ligamentos, o que acaba gerando instabilidades articulares. Bom, então vamos escolher uma lesão aí. Suponhamos que eu tive um estiramento na coxa. Eu queria que você explicasse um pouquinho de como está o meu corpo por dentro no momento desse estiramento. O que aconteceu? Vamos pensar o seguinte, o nosso músculo, ele é como se fosse um elástico. Ele se contrai e depois ele relaxa. E esse elástico, ele tem várias pequenas fibras ali dentro. Quando você tem um estiramento, isso acontece por duas circunstâncias. Ou esse músculo está cansado e fadigado, ele não consegue gerar mais uma força para poder conter aquela força externa, ou houve algum movimento no qual fez com que aquelas fibras esticassem mais do que elas devem. Então, como elástico, a gente tem pequenas fibras naquele processo. O estiramento é exatamente isso, são rupturas dessas fibras. Então, esse estiramento ele é graduado, né, de acordo com o número de fibras que foram rompidas, ou seja, vai de um grau 1 até um grau 4, que é uma ruptura total daquele músculo.
Aqui no Minas, a lesão mais comum que a gente tem é entorse de tornozelo, né? Então, que é uma lesão bastante comum, inclusive para praticantes de atividade física em geral. E o joelho também é o nosso segundo maior problema, né? Os atletas têm uma dor crônica no joelho, que é a tendinopatia patelar, muito caracterizada por esse desequilíbrio entre a demanda que é imposta da atividade com a capacidade do sistema dele de sustentar essa demanda. No futebol é muito comum lesão muscular, e em praticantes de atividade física em geral é muito comum também essas dores inespecíficas no joelho. Como que é a rotina assim, de um jogador quando ele está lesionado? É difícil, porque você tem que vir cedo, tratar, almoçava e só dava tempo de almoçar e voltar para tratar à tarde. E à noite em casa ainda tratava, né? Eu levava os aparelhos para poder voltar mais rápido. Nenhum atleta gosta de se machucar ou se lesionar, porque a gente perde muitas coisas boas, contrato bom, propostas boas, então a gente fica triste, mas a nossa rotina é essa, né? Depois da sua primeira lesão, você voltou e logo depois teve outra lesão. Queria que você falasse dessa parte da sua carreira. Sim, eu tive algumas complicações no pós-cirúrgico, né? Tive a rejeição do enxerto, tive que fazer uma nova cirurgia. E aí, depois que eu recuperei desse joelho, né? Que eu estava já voltando a treinar, quase reintegrado ao grupo, acabei quebrando a patela do outro joelho. Foi um choque para todos nós, né? Eu tava já assim, quase 100%, quase apto para jogar, e veio essa lesão, nos pegou de surpresa no outro joelho que não tinha nada a ver com o da lesão, né, que eu tive no Mundial. Pegou todo mundo de surpresa, assim, foi um momento difícil, ficamos todo mundo muito triste, mas que hoje, graças a Deus, ficou no passado. E o bem-estar físico dos atletas está relacionado à cooperação entre eles e os profissionais da saúde. Hoje, cada setor tem uma importância muito grande, por exemplo, a fisiologia no monitoramento da carga de treino, a fisioterapia na reabilitação, prevenção e reestruturação, principalmente de desbalanços motores do atleta, e a medicina esportiva também atuando muito na relação da saúde do atleta. Então, esses três setores conectados, eles se reforçam, principalmente para manter o atleta saudável e também, em algumas situações, melhorar o desempenho desse indivíduo. O nosso papel é de interligar as áreas, porque cada área tem sua expertise. Então, hoje a prevenção ela vai ter muito mais sucesso quando o fisioterapeuta sai do consultório, vai para a quadra, quando ele conversa e articula bem com o preparador físico e com o técnico. E aí ele vira uma pessoa de confiança da área de treinamento. A tecnologia, ela vem agregar para a gente um fator preditor, né? Então, assim, ela consegue nos mostrar, às vezes, que um atleta vai se lesionar. Então, a gente consegue, através disso, reduzir carga de treino. Ela consegue também monitorar a carga de treinamento desse atleta e também vai nos auxiliar, assim, no dia a dia, para tudo, né? Desde dessa parte, quanto à composição corporal de um atleta. E na reabilitação tem grandes avanços tecnológicos. Hoje a gente tem aparelhos que auxiliam tanto na compressão para diminuir o edema, quanto na redução da temperatura, né, que as lesões agudas a gente precisa reduzir esse edema, essa dor de forma mais rápida, então a tecnologia tem ajudado nisso. Equipamentos de eletrotermoterapia que ajudam também nesse processo de cicatrização tecidual. Então eu acho que a tecnologia aliada à capacitação dos profissionais para usá-las, obviamente, eu acho que é o ponto de equilíbrio ideal hoje na prevenção de lesões e tratamento no esporte. Apesar do histórico de lesões, nossos personagens continuam otimistas para o futuro. E a seleção? Perdeu espaço por causa da lesão, mas é um objetivo voltar? Com certeza, é o sonho de qualquer jogador, né? Então, quando eu machuquei, estava num momento muito bom lá, todos que estavam lá me conhecem, sabem do meu potencial, então com certeza é um sonho. Tem jogos que eu fiquei muito triste de não participar. Por exemplo, com o Levi Coupe eu tinha uma sequência muito boa e estava até cotado para o nome, às vezes, nos programas de seleção. Então eu tinha esse sonho também de chegar na seleção e acabou sendo um pouco interrompido, aquela minha sequência boa de 2015, por lesão. Hoje eu estou com 27 anos, já tenho a consciência que eu tenho que se cuidar mais, né? Tem mais 1 ano e meio de contrato. Então, virando o ano já fica só 1 ano, então eu penso em poder jogar o máximo de partidas possível, me dedicar ao máximo para poder, quem sabe, fazer um contrato, pode ser o meu último contrato,
ou não, mas eu penso em... Pretende ficar no Galo? Pretendo ficar no Galo. A expectativa é voltar a atuar esse ano ainda, e entrando aos pouquinhos, né, gradativamente, mas o nosso principal objetivo é chegar ano que vem, pegar a temporada desde o início, fazer uma boa pré-temporada para durante o ano tá sempre à disposição. O programa de hoje fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse as nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau! Tchau!